Boa noite. A edição de hoje do programa Brasileiras.org é especial e com um dos principais empreendedores e líderes do agronegócio brasileiro. Eu falo de Luiz Marcos Suplicy Raffers, ex-presidente e atual conselheiro da Sociedade Rural Brasileira. Nascido na cidade de Santos, do estado de São Paulo, em 20 de dezembro de 1935, filho de família de cafeicultores, neto de imigrantes alemães e franceses, Raffers trabalhou como corretor e exportador de algodão entre décadas de 50 e 70. Começou a vida como produtor em terras arrendadas no final dos anos 50 e alguns anos depois comprou sua primeira fazenda no norte do Paraná para cultivo do café. Foi presidente da Sociedade Rural Brasileira de 1996 a 2002. Em meio a toda essa trajetória, Raffers viajou o mundo e na juventude chegou a viver no Alasca, uma viagem que lhe rendeu as primeiras noções de ecologia. O programa de hoje foi gravado e não teremos perguntas dos telespectadores que normalmente participam pelo portal Brasilianas.org. E para contar melhor toda essa história, tenho o prazer de recebê-lo aqui no estúdio da TV Brasil. O ponto principal, digamos, do interesse nosso pelo Raffers, além de sua experiência empresarial e tudo, é a sua visão. O Raffers ele tem uma cultura histórica muito relevante e ele viveu parte relevante da história aqui na elite do café em São Paulo, acompanhou alguns momentos de ruptura na história econômica do país. E hoje em dia, aos 78 anos, é uma das pessoas com melhor visão desse momento que o país atravessa de transição. Boa noite, Raffers. Eu queria que você contasse primeiro as primeiras experiências de ruptura que você viu aqui em São Paulo. Você é primo do Roberto Simons, que foi um dos grandes industrialistas brasileiros, acompanhou, nasceu depois, mas acompanhou aquelas transformações que vieram depois da crise do café. O que ocorre nesses momentos de grandes transformações? Eu acho que está esgotada a solução passada. Os que mandam na política econômica brasileira, que têm mérito de chegar aonde nós chegamos, estão querendo repetir a solução para um outro problema. Tem a famosa história que o general se prepara para ganhar a guerra passada. A linha Maginot é um grande exemplo disso. Então as pessoas, o Peter Drucker, diz uma coisa ótima. Pior do que você não lembrar dos seus erros é você lembrar dos seus acertos. A situação é outra, diferente, complicada e a solução está esgotada. Quem manda hoje, ou quem tenta mandar, aprendeu nos livros passados, nos professores passados, e não conseguem ver na frente. Eu não os critico no passado, tenho horror a eles no futuro. Vamos pegar um caso aí que você já narrou em alguns momentos. Quando teve a mudança do padrão tecnológico da agricultura, a maneira como a cafeicultura paulista, que era baseada em mão de obra intensiva, não conseguiu entender esse novo momento. Por quê? A agricultura paulista já vinha de uma certa decadência e, pior, de uma certa dependência do governo. Precisava ir ao rio para acertar. E a nossa agricultura era toda de mão de obra. A grande revolução foi a mecanização, que os gaúchos já faziam por causa do trigo. Quando foi a abertura do Cerrado, houve um extraordinário avanço tecnológico, porque o Cerrado não produzia nada. Se você vê em Orlândia que tinha terra boa e terra ruim, a terra ruim, o Cerrado, valia 30 vezes menos que a terra boa. Hoje vale igual ou mais, dependendo da potência. E nós não vimos isso, porque a geração que mandava no café já era a terceira geração dos pioneiros. Já era uma geração que morava na Avenida Paulista e ia para Paris, e não para o sertão. O Cerrado corrigiu a sua deficiência com calcário, isso lá pelo começo dos 60. E o defeito do Cerrado não era a acidez, era o alumínio. E o Cerrado, o calcário atirou no que viu, matou no que não viu. Os gaúchos vieram e fizeram esse monstro que é a agricultura. Eu, quando era presidente da Rural, o Brasil produzia 70 milhões de toneladas. Esse ano produziu 190 milhões de toneladas. Depois houve também outra coisa fantástica, que foi o transgênico, que essas zebras aí são contra, e houve o plantio direto.
que foi uma grande proteção ao solo. Então, mas quando você fala, por exemplo, o plantio direto, a mecanização e tudo, quer dizer, pela sua visão, é o seguinte, pegando a ideia da linha Maginot, quer dizer, os caras vêm, são vitoriosos, se acomodam num padrão, quando tem a mudança, eles se transformam em resistência às mudanças. É isso que... É isso. É isso que ocorre. Então, por exemplo, a industrialização paulista, ela teria ocorrido se não tivesse ocorrido a crise do café? Não. A crise do café tirou o poder de uma elite proprietária e não gerencial. E já a terceira geração. E com o Getúlio, que eles eram muito contra, que fez uma revolução, fez uma ruptura. Os imigrantes competentes fizeram a industrialização, com outras vantagens, inflação, mas deixou que eles tomassem conta. Os turcos, os italianos e até os japoneses, na própria agricultura. E eu tenho a impressão que no Nordeste e na Argentina não houve essa ruptura. E deu no que deu. Ah, tá. Então, hoje o Brasil está no meio de uma ruptura clara aí de diretos na agricultura, inclusão social e tudo. De que maneira que, digamos, as elites, o que pode ser considerado elite? Você não esqueça que o conservador quer conservar o poder dele que está acabando. Porque se não acabasse, ou se ele mudasse, ele não era conservador. Eu sou considerado conservador, mas eu acho um conservador moderno, da mudança, do avanço, da educação. E eu acho que a elite da agricultura, não a elite do Mato Grosso, é uma elite passada, obsoleta, que foi a política para manter o que estão perdendo. Mas vão perder. Eles vão ser... Quando, por exemplo, começou o transgênico, houve uma grande campanha contra. O que aconteceu? O transgênico é uma mudança brutal na agricultura. Quando começou, eu já contei para você, que quando o paulista foi para o Cerrado, ele comprava a furna, porque a furna tinha água. A cabeça dele era uma cabeça no passado. Eu mesmo, em 70, comprei terra no Acre, porque eu queria ser Paraná outra vez. Em 89 já comprei no Cerrado. É um outro conceito. E as pessoas insistem no que sabem, não no que deveriam saber. Isso vale para a atividade agrícola, vale pela atividade política, vale para tudo. Por exemplo, você trouxe uma tecnologia, a gente conheceu muitos anos atrás, do café adensado aí, que aumentava a produtividade. Houve muita dificuldade para que esse conceito se espalhasse? E eu vou te contar que o caso é muito interessante. As produções de café eram medidas tantas sacas por 1000 pés. Eu já tinha florestamento que media tantos metros por hectare. Fotossíntese, água. Eu digo, porra. Em 63, eu plantei um café adensado. 4x2, quando a regra era 4x4. Me chamaram de louco. 60. No ano seguinte, eu plantei 4x3. 4, 5 anos depois, eram pegados, tá? A produção do 4x3 era exatamente menor do que o 4x2, pelo número de pés que não tinha. Insistiram. Aí, quando em 72 houve o ferrugem, nós abrimos que a ferrugem, como todas as pragas, e agora a helicoverpa, é uma tragédia, mas depois acomoda. Aí eu recomecei outra vez com 1,20 por 1. Hoje, ninguém mais fala. Você falou aqui do agricultor proprietário e do modelo gerencial. Eu queria que você... Bom, o proprietário, você comprava um mato maravilhoso, ou em São Paulo, na década de 20, Paraná na década de 50, derrubava o mato tinha tudo. E ainda vendia madeira para fazer a coisa. Era uma cultura de propriedade e extração, com muito pouco gerenciamento. Quando começou, as terras começaram a ficar esgotadas, e veio o Cerrado, a terra do Cerrado é uma bosta, não tem nada. Se meu avô soubesse que eu comprei no Cerrado, me matava.
Aí não bastava ter, precisava saber. Na terra boa bastava ter. Na terra nova, do Cerrado, a complicação é muito grande. O gerenciamento é muito grande. Então você punha, transformava e colhia. É uma agricultura de transformação. Então, agora me explica um fenômeno aí. Como que São Paulo, que, teoricamente, é o centro cultural do país, é o centro empresarial do país, as maiores multinacionais, as empresas de gestão mais eficientes aqui, e a cabeça do fazendeiro paulista não conseguiu absorver essa visão gerencial, e em Mato Grosso, Centro-Oeste, tudo, que é um pessoal que veio caducando terra lá, de repente criam-se impérios aí, usando mercados de capitais. Primeiro que a elite intelectual paulista já era de terceira geração. Tá. E nós quebramos em 29. Tá. A dificuldade era de se manter e manter um padrão que já não tinha muita capacidade. Tentou um pouco na indústria, os imigrantes. Essa elite, se você olhar hoje, é totalmente desaparecida, passou de decadente, quase a desaparecida. Entendeu? É o processo darwiniano. Nós somos muito chiques, continuamos chiques, mas pobres. Outro dia um repórter perguntou, qual é a sua história de família? Eu venho de uma família de Santos que sempre teve mais educação e cultura do que dinheiro. Tá. Entendeu? E depois houve uma outra coisa, uma diáspora dos inteligentes da agricultura, que foram para os bancos. Ah, tá. Você veja, o sistema bancário paulista foi feito dos que sobraram da crise de 29. O Setúbal, o Bradesco, que faz a Bradesco colonização do Paraná. Café, até era muito amigo do meu tio Paulo, porque o meu tio Paulo era importante em café. Vem cá, conta um pouquinho do Roberto Simonsen aqui. Ele traz essas ideias da importância da industrialização, um conceito de desenvolvimento que batia, dava trombada com a ortodoxia de Eugênio Goudin e tudo. Conseguiu criar uma ideologia paulista. O que aconteceu com essa ideologia industrial paulista aí, que mesmo com migração e tudo, a gente vê que está fundando? Consubstanciou a indústria paulista. O Roberto Simonsen, santista, quer dizer, morava em Santos, Companhia Construtora Santista. Eu acho que ele foi um dos grandes homens da ruptura. Porque, além do que, havia um conforto. Você já viu o fazendeiro ir a psiquiatra? Não. Não vai nunca. Eu, quando vou à fazenda e passo mais que 10 dias lá, todo mundo pensa que eu sou inteligente. E pior, eu acredito. Entendeu? O Roberto Simonsen cortou isso. Você lê os livros dele hoje, até hoje ele é moderno. Não é? E nós precisamos agora de alguém parecido para romper a ruptura financeira, jurídica, de juros, matando a produção. Você ser produtor é quase um epíteto, porque você não tem crédito. Se você for agiota, é um colosso. Um dos homens que eu tenho maior respeito, por incrível que pareça, é o pai do X. Não é o pai do Ike Batista. O Eliseu. O Eliseu é um dos homens mais importantes. Uma visão estratégica, visão sistêmica de país. Visão de Brasil, é. Aí é que tem outra coisa. O inteligente sabe distinguir o estrutural do circunstancial. E nós somos circunstancialistas. Mas aí não é essa visão economicista que trouxe essa falta de... Não, eu vejo, por exemplo, esses economicistas, e meu neto estudou em Chicago, para grande desespero meu, o objetivo é o dinheiro. Quando nós precisamos mudar, que o objetivo é ser feliz. Que é uma coisa completa. Eu, por exemplo, quando tinha 20 anos, uma Ferrari e um par de espingardas inglesas, eu caçava, era indispensável para a minha felicidade. Hoje, bons livros, boas prosas como você, são muito mais importantes. Agora, se eu queria ter uma Ferrari, eu queria Mas, Rafa, me conta, voltando aqui à questão das rupturas. Por exemplo,
O Getúlio, quando surge aí... Outro dia, eu estava comentando com você um pouquinho antes, eu estive lá na minha cidade de Poços de Caldas com o Xixo, lá, que é o Moacir Cavallo Dias, 90 anos, fez campanha contra o Getúlio. Ele olhava e falava... Hoje a gente vê com o tempo que muito do que falavam mal dele não era bem assim. Por que o Getúlio despertava aquele ódio aqui em São Paulo? Começou com 24. Tá. Né? Depois, em 32, eu fui criado com o chapeuzinho de 32, dei ouro, virou uma questão pessoal. A questão da inclusão das novas classes sociais que vinham, o trabalhismo, os imigrantes. Havia esse medo. E eu hoje acho que o Getúlio foi um grande homem. Ele fez uma ruptura com o salário mínimo, com a aposentadoria e quebrou um poder, vamos dizer, obsoleto. E deu chance à modernidade. Quer dizer, fez erros brutais. Pela sua visão, com a qual eu concordo integralmente, o desenvolvimento se dá por rupturas sucessivas, por processos de inclusão, em que o país bem-sucedido é o que consegue fazer a ruptura sem esfrangalhar o país. Sem dúvida. E o que não consegue, anda para trás. Agora, o que acontece? Eu nunca votei no PT, na minha cara aqui. Não é? Mas o Lula foi um grande líder. Porque nós, ortodoxos, conservadores, dizemos para o pobre, você precisa trabalhar, ganhar mais, estudar. O Lula diz para o pobre, você precisa comprar, porra. Claro, só que para comprar... Agora, tem um outro exemplo. Eu sou católico, anticlerical. Adoro esse papa que está aí. Mas aí você vai na igreja, o padre diz, foder não pode, é pecado. Se você for rico, você não vai para o céu. Você precisa ajoelhar no milho. Vamos, e os evangélicos, não, você precisa trabalhar para ganhar dinheiro e dar um pouquinho para mim. O que cresce? Claro, o que cresce? Então, quando o Lula deu ao pobre, que nós, do outro lado, não havíamos dado esperança. E está aí essa mudança brutal. Eu acho que o Brasil não foi nem tão bom, como dizem, nem tão ruim como acham. O Brasil está numa fase de desenvolvimento mais rápido. Tem coisa, esta roubalheira que o PT ajudou a fazer é inadmissível. Não falta dinheiro, falta seriedade. A parte, por exemplo, de que nós nos queixamos muito, a parte de infraestrutura, você não dobra a produção e acha que a infraestrutura acontece. Como foi feita a estrada de ferro de Santos? Porque não dava mais, não cabia mais mula para levar café para Santos. Não foi a estrada que fez o café, foi o café que fez a estrada. Eu um dia desse fui fazer umas palestras na Europa e meteram o pau. Aqueles alemão metidos, meteram o pau no Brasil. Eu digo, olha, espera um pouco. Santos está crescendo a 10% por ano. Dá para tocar? Não dá. Bom, vamos para o primeiro intervalo em Brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje entrevista um dos principais líderes da agricultura brasileira, apaixonado pela agricultura, Luiz Marcos Suplicy Raffers. Raffers, você estava falando aí do Getúlio, o reconhecimento da importância do Getúlio. Eu queria abordar um pouquinho mais, uma crítica que em geral se faz, digamos, à sociedade paulistana, que é a intolerância. Você viveu a fase das migrações aí, quando vieram os árabes, libaneses, judeus e havia uma resistência grande também a essa entrada, e até ser assimilado pela sociedade paulistana. Né? Você viu a fase aí das inclusões do Getúlio. Como que você descreve hoje esse estado de espírito de São Paulo em relação ao que ocorre no país, ao governo e tudo? Olha, primeiro eu sou muito favorável à imigração. O Galbraith diz que o imigrante é um ato de coragem. E é um ato principalmente de confiança nele e de esperança. Constrói um país. O meu motorista há 20 anos saiu de Algodões, na Bahia. Foi um ato de coragem vir para São Paulo.
tem um filho na universidade, casa, automóvel, leva uma vida de classe média, modesta, boa. O que ficou lá vive de Bolsa Família. Agora, você imagina sair do Japão, da Ucrânia, da Lituânia. Meu avô veio fugido da guerra franco-prussiana, porque iam meter ele no exército. Isso é outra coisa que não entende, que o exército era a Bolsa Família da época. Tá. O pobre ia lá porque ganhava roupa e comida. Mas o imigrante, você veja, as famílias que se casam entre si definham. Precisa da heterose. São Paulo é o grande exemplo disso, não é? Você vê na lista de falecimentos do estado de São Paulo, tem de tudo. É isso que fez São Paulo. Agora, no Getúlio, havia uma massa de pobres que era totalmente desconsiderada. Lembra do PRP, lista de voto, essa coisa toda. E havia uma consolidação da incompetência. Porque o incompetente é muito bom para se manter, jamais para mudar. Ninguém quer mudar. Porque se você muda, você perde aquilo que você conquistou. Você vai ganhar no atacado, mas vai perder no varejo. E o Brasil ganha em todos os pontos. O Getúlio, eu fui criado com aquela história do capacete. E, num determinado momento, eu achei aquilo absolutamente anacrônico, meu Deus do céu. Não é? E que o Getúlio fez erros pavorosos, depois foi deposto, aquela coisa. Mas foi uma das figuras mais importantes da história brasileira. Mas ele foi, durante toda a vida, aí, atacado em cima do discurso da corrupção, que depois se mostrou, em relação a ele, pessoalmente, como uma figura assim, uma figura séria. Quer dizer, mas que fazia todos aqueles acordos políticos que são inevitáveis. Né? Muito parecido com os de hoje. Então, como é que você faz o paralelo aí? O paralelo é o problema político da democracia, que você precisa conquistar um consenso. E o resto da política, geralmente, não é tão bom quanto o bom político. Você tenta primeiro convencer. Na falta disso, você compra. Você viu que até o Lincoln comprou os votos necessários para acabar com a escravidão. Aquilo me chocou muito, porque eu tinha o Lincoln, era político. Mas o Sir Galahad não conseguiria mudar um país, né? Se não fosse aquilo. Se não põe a mão no barro, não muda. Então eu acho que nós temos cada vez mais. Eu acho que o Brasil tem 10 problemas graves. Primeiro, a educação e os outros também. Tá. Eu acho que... Eu conto histórias para a minha secretária, eficientíssima. Está comigo há 37 anos. Se ela falasse inglês ou francês, ganhava o dobro. O colhedor de café, que sabe colher, colhe o dobro do que não colhe. Eu não estou falando você ser físico nuclear, não. Eu estou fazendo você ter cultura necessária porque você faz. Mas vamos voltar ao tema da cultura, mas da questão da elite. Quer dizer, por elite, pensar as pessoas que ajudam a mudar o país. Você estava dizendo aqui que a elite paulista, que em outros tempos tinha uma visão de livros, tudo, perdeu isso aí. Se você pega em termos nacionais, você fala dessa ruptura aí, todo mundo olhando só o passado que deu certo até agora. Qual vai ser o país que vai ser construído a partir desse, digamos, desse vácuo de figuras referenciais? Construído num prazo maior que nós gostaríamos, Tá. por uma classe média instruída. Tá. Eu vou a cursos. Você vai num curso de Proust, tem gente que eu não conheço. Você vai na escola técnica, tem milhares de meninos cujos pais eram pedreiros. Tá. Entendeu? O café serviu de Senai, porque quando o café começou a perder importância, você precisava de um pedreiro, era na fazenda de café, de um tratorista, era na fazenda, de um contador, era na fazenda do café. O café serviu, principalmente... Inclusive os bancos, né? Os novos bancos surgem nos anos 30. A indústria de açúcar foi toda feita com a mão de obra do café. E agora está havendo uma coisa. Vai haver uma contração na indústria de açúcar. E por que as indústrias estão indo em volta de Piracicaba? Porque lá tem ferramenteiro, tem mecânico que trabalhava na indústria dele. É uma forma de cultura não formal.
E eu acredito muito na cultura não formal para ser feliz. Agora, voltando ao Getúlio, ele foi uma ruptura. A outra ruptura foi o Juscelino, porque eu fui criado numa família de educação europeia. Meu pai, que nasceu em 87, se o Brasil não vai dar certo. Porque o certo para ele era Londres, Berlim ou Paris. E o certo é Luiz Eduardo, Cuiabá, Lucas do Rio Verde. Isso é que é o certo do Brasil. E eles não viam isso, eles viam a mocidade deles, a Europa do pós-guerra, que acabou também, não é verdade? Então, o Juscelino rompeu com isso. O Juscelino mostrou que o Brasil fez milhões de loucuras. E você sabe uma coisa interessante, aí, pegando essa visão da cultura tradicional, eu convivi durante algum tempo um grande brasileiro aí que trabalhou com o Juscelino, e ele falava da ignorância absurda do Juscelino, mas aí, por ignorância se considera que ele não está preso àqueles paradigmas que fez. Exatamente. Muito interessante, muito interessante. Porque se você é técnico, ou você é ortodoxo, eu tenho conversado, por exemplo, os engenheiros veem o mundo numa equação. Se escapar da equação, um dia eu discuti com ele, olha, você está falando em outra língua, que é a língua da matemática. É necessária, mas não é decisiva. Ou seja, eu perguntei para ele, você já leu Guerra e Paz? Imagina, então vai ler. Vai ver como Kutuzov, que era o general russo, ganhou do... Você tem um ponto muito interessante que os físicos já estudam. Você tem uma maneira de pensar, de analisar fenômenos que os físicos já fazem, os químicos, que é o seguinte, você tem um determinado corpo, daí você muda um fator, o que ocorre, todos os demais mudam também, e não é mais aquele mesmo corpo. Os economistas não conseguem entender isso. Outro dia eu estava tendo uma discussão com um economista que você elogiou aí, sobre essa questão do pobre que vai comprar e não vê os juros e tudo. Eu contei uma história de uma babá, de uma filha minha que tinha 2 anos aí, 13 anos atrás, que ela comprou, foi na Casas Bahia, comprou sua geladeira, comprou sofazinho, 2 poltroninhas, pintou o buchadinho dela e foi levar minha filha para apresentar para a vizinhança. E nós fomos à tarde para pegar a menina. Chegamos lá, ela nos recebeu toda a vizinhança. Aquela moça não era a mesma diante das compras. Ela tinha ganhado sociabilidade, ganhado confiança. 6 meses depois não era mais babá. Então, essas mudanças que você está descrevendo tão bem, das rupturas, de como que o organismo social e econômico se reconstrói em outras bases, você tem aqui uma elite política não, é econômica e sociológica no Brasil que não consegue perceber, empresarial que não consegue perceber. Mas eu acho que vai haver, na próxima eleição, uma ruptura do pensamento convencional político e econômico. Você vê vereador discursar, é uma coisa horrorosa, porque ele só fala quanto, se você lê as entrevistas, quanto que ele vai roubar. Eu acho que o público brasileiro está se dando conta de que ele está sendo roubado. Ele vai fazer enganos pela frente, mas ele vai mudar. Mas como você interpreta aqui em São Paulo, por exemplo, nessa classe média mais de poder aquisitivo maior, o encantamento que a Marina Silva traz? A utopia. É a utopia. A Marina Silva diz tudo de bom que a gente quer ouvir, só que é inviável. E ela tem 2 defeitos, alguns defeitos, mas ela é teocrática. Você já percebeu que eu sou religioso, mas não sou fanático. As grandes guerras foram feitas pela religião. Isso. As grandes, as cruzadas, a Guerra dos 100 Anos, que atrapalha. Se os protestantes alemães não fizessem um acordo com os católicos franceses, a Europa tinha desaparecido. As guerras hoje, qual é a guerra na Síria? É sunita com xiita. É religiosa. E ela quer impor um padrão de moralidade desejável, porém não possível. E ela encanta com isso. Não se esqueça que todos nós somos de origem luso-católica. E somos sebastianistas.
Vem alguém... O Collor, a promessa do Collor... Dom Sebastião direto. Não era. Era contra a corrupção. Olha no que deu. E você acha que com a Marina vai ser diferente? Não vai. Não existe nada mais chato que uma pessoa virtuosa. Mas além de virtuosa, que eu quero crer que ela seja, ela é teocrática. Ela é absolutamente dogmática. Eu propus pessoalmente a ela, disse, olha, nós da agricultura concordamos com você 80% na responsabilidade do meio ambiente. Ela se recusou a falar comigo. Isso em Campo Jordão, há uns 8 anos atrás, 6, 7 anos atrás. Ela, na véspera das assinaturas, não aceita assinatura de ruralista. A agricultura brasileira é o maior sucesso do Brasil nos últimos 30 anos. Tem 22% do PIB. Os salários são altos. A esperança é grande. Ela é contra. E como é que você vê do lado oposto aí, o MST e a reforma agrária? Bom, eu vivi a reforma agrária no momento mais crucial dela. E eu era presidente da Rural, que supostamente era o grande dragão. Nos primeiros dias eu fui entrevistado pelo Jornal do Brasil e disse o seguinte: o problema é grande. Existe uma população esquecida no campo, pobre, que precisa ser resolvida. Eu sou contra a solução do MST, mas concordo no problema. Isso abriu totalmente a minha interlocução com a esquerda. E principalmente abriu... Você precisa reconhecer o problema para consertar. Não é? E aí eu fui muito criticado. Até houve uma coisa engraçada. Perguntaram dos antigos presidentes. E o Luiz? O Luiz é muito esquerdista. Tem até o retrato do Mao Tse Tung em casa, que é um quadro do Andy Warhol. Entendeu? Eu fui muito criticado, porque a pessoa tinha pavor. A reforma agrária e a agricultura familiar são importantíssimos, mas não pode ficar na mão da esquerda. Pronaf, o que você achou do Pronaf e das políticas? O Pronaf adia o problema, porque é uma bolsa disfarçada. A agricultura familiar é brutalmente ineficiente, mas é uma agricultura social. Vamos falar do Nordeste. Quando há uma crise agrícola em São Paulo, é um problema econômico. Eu conheço bem o Nordeste por causa de... Quando há uma crise no Nordeste, é um problema social, porque a agricultura é de subsistência. O pobre não come. Se você me permitir, em 58 houve uma grande seca no Nordeste. Eu fui ao Nordeste. Não tinha Rede Globo. Eu, paulista, fiquei estarrecido. Entrei na Praça de Caicó. Aqueles matutos todos quietos, a fome é quieta. Eles não comiam, sol azul. E vi um exemplo de solidariedade que me marcou a vida inteira. Tinha um cego tocando uma violinha. Cego, pobre, no interior do Rio Grande do Norte, no meio de uma seca. Tinha uma lata de goiabada, peixe que era redondo. Você não deve lembrar. Lembro. E veio um pobre, tão pobre como ele, despejou um pouquinho de arroz. Meu Deus, eu de elite, assistindo o negócio, tomei uma porrada nas minhas convicções, compreende? Viajo o Brasil inteiro, conheço inteiro. Você fala, eu tive. Então eu sei como funciona. O Brasil pragmático que você fala, e não o Brasil sonhático, ou o Brasil urbanoide. Não é? Eu tenho uma grande confiança no Brasil. Eu sou um otimista prudente. E acho que nada vai acontecer sem muito esforço. Vamos para o segundo intervalo e Brasilianas.org volta já.
Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje entrevista um dos nomes que ajudaram a fazer história na produção agrícola brasileira, Luiz Marcos Suplicy Rafers. Mas mais do que isso, é um dos entendedores aí das dinâmicas de desenvolvimento do Brasil, mais embasados aí, deliciosos de conversar aí. Ô Rafers, você falou aqui você descreveu claramente a sua figura de estadista, um sujeito com visão pragmática. Figura de quê? Do estadista. Não se precipite. Não se precipite. Com a visão pragmática de mundo real, mencionou Getúlio, mencionou Juscelino. Ao longo da história aí do século aí, quem que são as figuras, na sua opinião, você falou Roberto Simões também, seu primo, quem que são as figuras referenciais que saíram daquela moldurinha pretensamente erudita brasileira e ajudaram a transformar o país na base da análise da realidade? Não me ocorre agora, mas há pessoas. O Grupo Votorantim teve uma importância muito grande. O Walter Moreira Salles foi um homem da maior importância. Você veja, só a mina de Nióbio mostra uma coisa extraordinária. Há homens como esses. Seu Pedro Meto, que foi o modernizador da grande. E você sabe que o Binho Rubens é neto dele. Isso. E passou pela Votorantim lá atrás, quando eu comecei. Começou a trabalhar na Votorantim, porque o Zé Hermílio gostava muito dele. Aliás, eu o conheço razoavelmente, porque é primo irmão da minha mulher. E eu era muito amigo do pai dele. Então assisti pessoas pragmáticas, pessoas que entendiam do dia a dia, deduzirem soluções e não inventarem soluções, não fazer conta como esses economistas de hoje. Esses economistas todos fazem grandes teorias que eu não entendo para impressionar o outro economista, mas não para me ensinar a mim. Eu tenho um amigo que o pai foi um grande pecuarista e eles montaram um grupo grande, daí disse que eles faziam todos aquelas apresentações que o pai de cabeça... algo que você falou que é muito importante, o pai tinha um conceito, né? Então, de cabeça, ele pegava os grandes números e sabia se o conceito estava certo ou estava errado. Agora, nessa fase de transição, você é muito otimista com a rapaziada que está vindo aí, que está... uma nova geração que está se interessando, que está abrindo... Mas se for pegar as figuras públicas hoje, você vê alguma figura referencial? Nenhum. No Poder Judiciário, eu não tenho, no governo, na oposição, nada. nos partidos políticos, em São Paulo, em Minas? Nada, tudo esgotado. Eu não estou dizendo que eles foram ruins, eu estou dizendo que eles estão esgotados. Eu lhe pergunto, você tem alguém que eu tenha vontade de panfletar? Não. Há muitos anos que eu voto contra. Eu não voto a favor de alguém. Votei contra o Lula, votei contra o Paulo Maluf. Eu quero votar a favor de alguém. Agora eu me pergunto, quando eu faço para... Quem de vocês escreveu uma carta ao seu deputado? Ninguém. Muitos não lembravam em quem tinha. Isso é culpa da educação da sociedade. Deixa eu entender um pouquinho aqui. Quando a gente pega, digamos, a elite paulista tradicional, era possível ver numa mesma sala aí pessoal ligado mais à TFP, pessoal ligado ao PSDB, pessoal ligado ao PT, o Eduardo, seu primo, ligado ao PT. Como que é essa convivência? TFP nunca foi elite. Não foi. Mas tinha alguns parentes aí. Tinha uma fixação contra o sexo. Tinha um horror a meter e se separaram. Agora, hoje existe a elite bancária, existe a elite ainda agrícola de São Paulo no açúcar e no florestamento. Você veja, o florestamento hoje é uma grande coisa. E a esquerda dizia que o eucalipto seca o solo. Secar a mãe dele, porra. Existe uma elite intelectual. Você vai num sábado à tarde na agricultura, que eu estou morando ali perto, você vê aquele bando de gente comprando, vendo, conversando. Talvez a livraria-cultura seja um exemplo maior aqui em São Paulo de como que a leitura se ampliou. Né? Não, e isso é cultura, meu Deus do céu. Não é uma cultura aritmética.
É uma cultura da felicidade. E eu acho que a cultura, no longo prazo, é o único conserto contra o consumismo. Agora vamos pegar um pouquinho, voltando a São Paulo. São Paulo dominou a política brasileira aí, desde a redemocratização até agora. E todos os candidatos aí eram paulistas. O Lula, apesar de nordestino, se fez em São Paulo aqui, Fernando Henrique, Serra, Alckmin. E a política em São Paulo não envelheceu muito, não. Estou falando do conjunto da política, PT, PSDB, entidades empresariais. Não, eu acho que morreu. Não envelheceu. O que aconteceu com São Paulo? Já morreu. Porque São Paulo tem os melhores institutos de pesquisa, as melhores universidades. Mas espera um pouco. Veja quem são. Eu não vou citar nomes, que é capaz de me matar. Mas veja quem são presidentes das federações. Veja uma grande força que tem hoje, que são as cooperativas, farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. Tudo vira vereador, deputado, não sei o quê. São apentados para a Sabesp, para não sei o quê. É tudo a mesma coisa. Ela não envelheceu, ela morreu. E daí que nem na velha república vão para a política e para o serviço público para ganhar uma sobrevida, é isso? Agora você veja, alguém que é muito amigo meu, tem diferenças ideológicas, que é o senador Eduardo Suplicy. Eduardo é um homem íntegro. Totalmente. E não vai arranjar, é capaz de não arranjar um lugar no PT para ser senador. Você pode discordar, mas ele representa o que nós gostaríamos. Sim, entendo. Do político. Eu não me incomodo de discordar. O que eu me incomodo é de não confiar. Quem foi o último grande nome da política paulista que você se recorda aí? Carvalho Pinto. É antigo, hein? Antigo, hein? Dos anos da redemocratização para cá, você não viu nenhuma referência? Olha, eu já estou velho, mas de eu não lembrar é uma indicação. Sem dúvida. Não é? Eu gostava do Garcês, apesar da origem do Adhemar de Barros. Não é? Mas quem mais? Me cita um para ver se eu concordo. Poder Judiciário, as referências do Judiciário, você vê alguma referência nacional? Olha, essa história de o Joaquim Barbosa virar presidente, eu sou totalmente contra. Não é porque o sujeito conserta bem automóvel que ele vai tocar uma oficina. Eu acho que nós precisamos são líderes carismáticos. E o estadista sabe arriscar as diferenças. O Roosevelt, se lê a história das brigas, e as roubalheiras nos Estados Unidos não eram diferentes. Eu sou considerado anti-americano, mas não sou anti-americano. Mas não acho aquela maravilha. Você veja a política americana. O Obama é bem intencionado, mas é líder. O Churchill foi líder. O Roosevelt foi líder. O De Gaulle foi líder. O Adenauer foi líder. Você acha que como é esse da Bolívia aí é líder? Agora, as pessoas, os brasileiros que você coloca ao longo do século como aqueles que comandaram rupturas, o espírito paulista foi sempre contra eles. O que acontece com São Paulo, que continua sendo o motor do país, por que essa dificuldade de se abrir para o novo? Por exemplo, vamos pegar essa questão de gestão pública aí. Você vê em outros estados, o próprio Pernambuco, Minas, Rio Grande do Sul, em vários lugares você tem experiências inovadoras. O que acontece com a parte pública de São Paulo, que já teve Paulo Egídio, Garcês, já teve grandes jogos de planejamento? Paulo Egídio é um bom nome, Paulo Egídio é um bom nome. Mas tem um outro problema, é que nós temos mais oportunidade que os outros. Nós temos emprego, temos desafio. Pô, você pergunta pro meu neto se ele quer trabalhar no público, é o cacete, pô. Não é? Então, essa outra oportunidade, no Nordeste, se você não for político, você não é nada. Quer dizer que no caso aqui, a parte mais dinâmica vai para o setor privado e a política fica desguarnecida. Agora, por que manda? Os americanos falam money talks, cash screams. Quando chega na hora da eleição, onde é que vem buscar dinheiro? E essa discussão agora
como é que paga a campanha política. Eu não sei qual é a solução, mas a atual não serve. Entendeu? Eu acho que voto distrital, eu não conheço o suficiente para opinião, mas para saber que o que está agora não está bom. Rafa, quando você menciona aí os vários momentos da história do país, você tem o Getúlio, que conduziu uma inclusão das novas classes trabalhadoras, a industrialização, tudo. O Juscelino, que trouxe a industrialização. Você mesmo mencionou o Lula, que deu esperança para o pobre e tudo. Esse novo tempo que vem pela frente, que a gente sabe que o velho acabou, mas já dá para sentir o que seriam as características desse novo tempo? Certamente, de um grande na solução, não na continuação do problema. Um grande estadista. O que é o estadista? O estadista chama o técnico, discorda dele e manda ele voltar para a universidade. Nós, por causa da classe média, nós achamos que Canudo resolve. Eu não posso falar muito nisso, porque eu sou analfabeto. Eu levei pau para entrar na engenharia, porque era um péssimo aluno. E aí fui ser marinheiro no Alasca. Morei 8 meses lá. É. Será que não aprendi mais? Será que eu não aprendi mais? Então, eu quero um estadista, primeiro que eu respeite, não que eu goste. Porque se eu respeitar, eu acabo gostando. Alguém que veja o Brasil, de Santa Helena do Guarim até o Chuí, de Uruguaiana ao Rio Grande do Norte, e não veja quem vai ser o próximo deputado que vai ajudar para eu botar presidente do CDHU. Eu quero ver Brasil. Eu quero sentir. Você conhece o Amazonas? Conheço. Outro dia fiz uma viagem maravilhosa com meu neto. Nós fomos a São Gabriel da Cachoeira. E pegamos um daqueles naviozinhos para descer o Rio Negro. Passamos 3 dias conversando com estudantes que iam para Manaus para estudar. Meu neto disse que aprendeu mais do que... Entendeu? Nós criticamos a população semi-indígena de lá. Moça com 12 anos é mulher. As relações sociais, as relações sexuais são completamente diferentes do colégio 1. Aliás, eu acho que o sindicato de psicanalistas deviam pagar um royalty para a Igreja Católica. Porque se não houvesse todas... deviam pagar. Porque senão não tinha psicanalista. Pergunta para o E um bolo especial para os irmãos maristas também. Puta, eu fui aluno de marista. Você foi aluno de marista? Foi. Olha, eu fui aluno de marista em Santos. Até tem uns padres bons. Puta merda. Eles só pensavam em sexo. Porque eles não tinham vocação nenhuma. Foram geralmente laçados em Santa Catarina. Não é verdade? Era uma coisa... E eu era péssimo aluno. Péssimo aluno. Não aprendi porra nenhuma. 2. Ah, você também? Nada, não aprendi nada. Por incrível que pareça, eu vim fazer um negócio que chamava o boate aqui. Eu tive um professor de geografia numa escola Piratiba, que era um sujeito excepcional. Geografia. Foi o melhor professor que eu tive. Depois tive muitos na vida, né? Muitos. Rafa, você mencionou essa questão da logística, essa questão de que a economia vem na frente e a logística vem atrás. Aí. E nós tivemos essa explosão aí. Outro dia a gente montou um seminário e tinha um técnico falando, pô, não dá para falar em apagão, em logística, porque o Brasil explodiu. Explodiu aí a agricultura, tudo, e não tem logística e a logística deu conta, apesar de todos Até agora! Como é que você está vendo daqui para diante a logística, especialmente em relação à parte agrícola? Estou vendo melhor. Por exemplo, esses leilões das estradas são muito importantes. O que acontece é que o PT foi muito contra a privatização e atrasou 10 anos a privatização dos transportes. Bom, e inclusive esse pessoal do meio ambiente queria parar o porto de Santarém e encaixar os ossos dos índios lá. Olha, tem Santa... Eu digo que esses, não todos, mas 1/3 dos ambientalistas são contra o Brasil. E aí tem outra coisa, nós temos uma simpatia muito grande por estrangeiro. Isso é submissão, subserviência.
Estrangeiro é filho da puta. Eles não têm nenhum interesse no nosso crescimento. Lembra-se do Tratado de Methuen? Que é considerado... Acabou com o ouro brasileiro de Portugal, né? Acabou com Portugal. Então, eu acho que nós temos que ter uma relação de respeito, mas não de admiração. Tá, filho. Acho que vai haver um grande avanço. A produção agrícola não vai crescer no ritmo que vem crescendo, porque precisa dar um fôlego, não é? Santarém e Tapajós, essas coisas todas, em 10, 20 anos, vão resolver. A infraestrutura vai crescer mais depressa que a produção. E vai acabar acertando. Bom, programa especial Brasilianas.org com a participação de Luiz Marcos Suplicy Raffers, um dos principais empreendedores e líderes da agricultura brasileira, termina por aqui. Agradeço muito a participação do Dr. Raffers e também de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.